pessoal, eu sou a professora Lohane, aqui do Instituto Genoma. Estarei ministrando com vocês a matéria de autocuidado, higiene e profilaxia. Então vamos lá. Neste primeiro módulo, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o autocuidado. O autocuidado, então, ele é um conjunto de ações desenvolvidas para regular as dimensões que afetam o próprio desenvolvimento. Este conceito ele faz parte da teoria geral, escrito em 1991 pela enfermeira Dorothea Oren, tá? O ser humano, quando ele está aparentemente bem e saudável, ele não se dá a devida importância, ele só sente a necessidade de rever o seu estilo de vida quando algum elemento de suas necessidades básicas humanas é afetado. Vamos começar falando, então, sobre essa teoria do autocuidado, né? Essa teoria escrita pela enfermeira Dorothea Oren. Dorothea, então, pessoal, ela nasceu em 1914 em Baltimore, tá? Nos Estados Unidos, formando-se em 1930, recebendo o título de bacharel em Ciências e Educação de Enfermagem em 1939. Ela foi mestre em Ciências em Educação e Enfermagem em 1945. Ela obteve o doutorado em Ciências em 1945 e novamente em 1980 e 1988. Ela foi nomeada, então, membro honorária da Academia Americana de Enfermagem em 1992. Ela continua a trabalhar como consultora de enfermagem e a desenvolver sua teoria da enfermagem. Ela desenvolveu sua teoria do autocuidado, que consiste basicamente na ideia de que os indivíduos, quando eles são capazes, eles devem cuidar de si mesmo. Então, quando o indivíduo ele tem capacidade, ele deve desenvolver o autocuidado, ele deve cuidar de si mesmo, tá bom? Quando existe a incapacidade, aí que entra o trabalho do enfermeiro no processo do cuidar. Para as crianças, esses cuidados eles são necessários mediante a incapacidade dos pais ou dos responsáveis. A primeira publicação deste conceito deu-se em 1959. Em 1971, publicou Nursing Concepts of Practice, com repetidas edições em 1980, 1985 e 1991. Então, cada uma dessas edições, elas trouxeram aprimoramento e ampliação desses conceitos, tá? Com desfecho em 1991, na publicação de sua teoria geral, que define a intervenção da enfermagem na ausência da capacidade de manter a quantidade e a qualidade do autocuidado, como terapêuticas na sustentação da vida e da saúde, na recuperação da doença ou da lesão, ou no enfrentamento de seus efeitos, né? Das sequelas que essas possíveis doenças ou lesões podem deixar no paciente. Nas crianças, a condição é a incapacidade dos pais ou dos responsáveis em manter continuamente a quantidade e a qualidade do cuidado terapêutico. É a teoria do déficit do autocuidado, que é composta por 3 teorias interrelacionadas, tá? Então, essas 3 teorias, elas são relacionadas entre si, que são a teoria do déficit do autocuidado, a teoria do autocuidado e a teoria dos sistemas de enfermagem. O entendimento dos objetivos dessa teoria, pessoal, ela está diretamente relacionada com a compreensão dos conceitos de autocuidado, ação de autocuidado, fatores condicionantes básicos e a demanda terapêutica de autocuidado. Ora, então, ela define que autocuidado é o desempenho ou a prática de atividades que os indivíduos realizam em seu benefício para manter a vida, a saúde e o bem-estar. Quando o autocuidado ele é efetivamente realizado, ajuda então a manter a integridade estrutural e o funcionamento humano, contribuindo para o seu desenvolvimento. Esta capacidade de cuidar de si mesmo
é afetada por fatores condicionantes básicos, como a idade, como o sexo, como o estado de desenvolvimento daquela pessoa, né, daquele indivíduo, o estado de saúde, orientações socioculturais, modalidade de diagnósticos, né, e de tratamentos também, sistema familiar, como é o sistema familiar dessa pessoa. Isso tudo influencia, tá, nessa capacidade de autocuidado. O padrão de vida também desse indivíduo, fatores ambientais, adequação e disponibilidade de recursos. Será que essa pessoa ela dispõe de recursos para manutenção deste autocuidado? Oren, ela vincula o autocuidado a 3 categorias de requisitos, que são universal, o desenvolvimento e o desvio de saúde. Os requisitos universais do autocuidado, então, pessoal, eles são preconizados por Oren, eles estão relacionados de uma maneira geral com as atividades de vida diária do indivíduo a ser assistido. Estes são os requisitos principais, então, pessoal. A manutenção de uma ingesta suficiente de água, a manutenção de uma ingesta suficiente de alimento, a provisão de cuidados associados com processos de eliminação e excrementos, a manutenção do equilíbrio entre a solidão e a interação social, a prevenção dos perigos à vida humana, ao funcionamento e ao bem-estar do ser humano. A promoção do funcionamento e desenvolvimento do ser humano dentro dos grupos sociais, de acordo com o potencial, as limitações conhecidas e o desejo de ser normal, né? De acordo com a genética, características constitucionais e talentos daqueles indivíduos. Ora, então, pessoal, ela explica o autocuidado e ela relaciona os vários fatores que afetam a sua provisão, especificando quando a enfermagem ela é necessária para auxiliar o indivíduo e administrar o autocuidado. E quais são os métodos utilizados para o autocuidado, então, né? Citados por Oren? São eles: agir ou fazer para outra pessoa, guiar e orientar, proporcionar apoio físico e psicológico, proporcionar e manter ambiente de apoio ao desenvolvimento pessoal, ensinar, gente. Lembrando que a gente faz isso quando o paciente ele não tem essa capacidade de autocuidado, tá bom? As áreas de atividades para a prática da enfermagem, segundo Oren, são iniciar e manter o relacionamento com o paciente e a família até o estado da alta da enfermagem, né? Determinar como aquele paciente ele deve receber o apoio da enfermagem. Estar atento às necessidades do paciente e da família em relação à enfermagem. Prescrever, proporcionar e regular a ajuda direta aos pacientes ou à família da assistência de enfermagem necessária. Coordenar e integrar a enfermagem na vida diária do paciente. A teoria dos sistemas de enfermagem, ela define as necessidades de autocuidado em relação à capacidade do paciente para o autocuidado, tá bom? Em que, na ocorrência de déficit de autocuidado, a enfermagem ela pode e deve agir e interferir. Então, quando o paciente ele não tem essa capacidade de cuidar de si, né, de promover o seu cuidado, a enfermagem ela tem então que interferir. É hora da enfermagem agir por aquele paciente. Ora, então, ela classifica as situações em 3, sendo totalmente compensatório, parcialmente compensatório e sistema de apoio e educação. Vamos, então, começar pelo totalmente compensatório, que consiste na incapacidade de autocuidado. Ela é atestada e a enfermagem se faz necessária, podendo ser socialmente e dependentes de outros indivíduos que façam parte do grupo ou da família, possibilitando então a continuidade de sua existência e o seu bem-estar. É o caso das pessoas comatosas, né, por exemplo, dos conscientes capazes de observar, de julgar, de decidir,
mas que não pode ou não deve desempenhar ações que exijam deambulação ou manipulação, né? Ou ainda dos que sejam incapazes de atender suas próprias necessidades ou tomar decisões, embora ainda com orientação e supervisão constantes, tá? A exemplo disso, pessoal, a gente tem pacientes com alguma deficiência mental, pacientes com alguma paraplegia, tá bom? Agora vamos falar sobre parcialmente compensatório, que é quando o enfermeiro e o paciente, eles assumem ações do cuidar e outras atividades envolvendo deambulação e manipulação, com o principal papel tendo a participação de um ou dos dois, tá? De um ou ambos. É o caso de cirurgias que limitem movimentos de deambulação, troca de curativos e entre outros. O sistema de apoio e educação, então, ele consiste em que o paciente ele pode, deve e assume as atividades de autocuidado, orientado e monitorado sempre, né, por nós enfermeiros. O enfermeiro, então, ele atua como espécie de consultor e de educador. Podem ocorrer situações, então, em que uma ou mais situações se façam presentes e necessárias, né, simultaneamente. A teoria de Oren, ela proporciona uma base compreensiva para a prática da enfermagem com utilidade na educação, prática clínica, administração, pesquisa e sistemas de informação na enfermagem. De fácil entendimento e compreensão, define quando a enfermagem ela é necessária e a intensidade de sua intervenção relacionada com as necessidades, né, afetadas do paciente ou daquela família, em que o enfermeiro ele atua parcial ou totalmente, mas nunca deixando de ser o condutor, o educador e o orientador do processo do cuidar. Pessoal, então dessa forma a gente fica por aqui, tá? E a gente se encontra no próximo módulo. Até lá!